paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo trimestre. Hoje vamos falar conhecendo sobre os milagres de Jesus. Conhecendo os milagres de Jesus. Aqui, ó, tá? E a nossa lição de hoje fala sobre a transformação da água em vinho. Jesus transforma a água em vinho. Amém? O nosso texto áureo encontra-se no livro de João, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Jesus fez seu primeiro milagre e seus discípulos creram nele. Amém? Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de convidar aqui o Luiz Fernando para fazer uma oração, para nós começarmos fazendo uma oração. Então, o Luiz Fernando, pode vir, Lu. Vem aqui pertinho da mamãe. Ele vai começar orando, tá bom? Para Deus abençoar a nossa aula, tá? Nos dar sabedoria e graça, para abençoar cada criança que está em seu lar, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, Luiz Fernando, pode orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, ensinando seu poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, meu Deus. Abençoa as crianças que vão para a escola dominical, Senhor, meu Deus. Os irmãos, as irmãs, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, Senhor, pelas oportunidades de aprender mais sobre Ti, meu Deus, todas as oportunidades de estarmos contigo, falando contigo, Senhor, meu Deus, aprendendo mais sobre Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, Lu, tá? Pela participação. Deus abençoe, pessoal. Aí, agora nós vamos começar a falar. Eu gostaria de perguntar a vocês, crianças, qual de vocês que já foram convidados a um casamento, participaram de um casamento? Eu acredito que sim, não é mesmo? Que todas, né? Eu acredito que todas já participaram de um casamento. Então, Jesus, ele foi convidado a participar de uma festa de casamento também, juntamente com a família dele e os discípulos e sua mãe, tá? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Jesus, ele tá no casamento junto com os noivos. Tá vendo? Como nós sabemos, Jesus pertencia a uma família humilde. Eles eram pobres mesmo. Vocês lembram de que Jesus, ele nasceu em uma manjedoura, não é mesmo? Então, provavelmente os noivos que estavam se casando eram amigos muito chegados de Jesus, ou talvez fosse até mesmo parente dele. Então, as festas dos judeus duravam em torno de uma semana inteira, tá? Agora imagine, crianças, o dia todo, durante a semana inteira de festa, a comida e a bebida não podia faltar de maneira nenhuma. Porém, quando chegou no momento da festa, Maria percebeu algo incomum e foi ver o que estava acontecendo. Maria descobriu que o vinho tinha se acabado. Ela, preocupada com os noivos e a reação dos convidados, pois era uma vergonha para eles o fato da comida ou a bebida acabarem no meio da festa. Imagine a festa ser interrompida por falta de comida ou de bebida. Era uma vergonha muito grande, mesmo que eles fossem pobres. Tinha que no mínimo ter a comida, porque as pessoas saíam de muito longe para ir para um casamento. Eles pegavam dias, às vezes, de estrada para eles ir a um casamento, para eles chegarem a um casamento. Então, tinha que ter hospedagem para esses convidados durante a semana inteira, tá? Então, Maria, preocupada, ó, ela foi até Jesus e falou: o vinho acabou.
E ela ficou realmente muito preocupada. Porém, Maria, ela sabia que Jesus poderia solucionar o problema dos noivos, né, da festa. Então ela foi até Jesus e falou: o vinho acabou. E Jesus, eu acredito que Maria tem insistido um pouco, né, porque ela viu a tranquilidade de Jesus, mas Jesus olhou para Maria e disse: não é chegada a minha hora. Jesus, ele não quis ser rude com Maria, porém, ele queria que Maria entendesse que o milagre seria realizado na hora certa. Jesus, crianças, quando realiza um milagre, ele não realiza por um acaso. Ele sempre tem um propósito no seu milagre. Então, e naquele momento, o propósito era manifestar a glória de Deus. E para que os discípulos acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. Aquele era o primeiro milagre que Jesus estava realizando. Então, quando chegou a hora certa, Jesus foi até os serventes da festa e pediu para que eles buscassem água no poço. Porque antigamente não tinha água encanada. Eles buscavam água no poço, ali, meio, às vezes até era longe da casa. Mas eles foram lá e buscaram. Eu acredito que eles deixavam na sua casa umas talhas de pedra, eu acredito que era feito de pedra ou de madeira, deixava as águas ali para tomarem banho, para limpeza pessoal deles. E naquele momento até as águas haviam acabado, então Jesus pediu que fossem até o poço e buscassem a água para servir, para ele realizar um milagre, para poder servir os convidados. E eles buscaram a água, eles foram até lá no poço e buscaram águas. A Bíblia fala que eles encheram 6 talhas daquelas, acredito que eram como se fossem uns barris grandes feitos de pedra, e encheram de água. Então eles foram enchendo, e Jesus foram pedir para eles encher, e eles foram buscando a água e foram enchendo. Encheram, e eles encheram aquelas 6 talhas, eles encheram de água. E o milagre foi sendo realizado, crianças. Eles encheram 6 talhas de pedra, de água. E conforme eles colocavam a água na talha, olha o milagre. Eles jogaram água e a água se transformava em vinho. Assim que terminaram, Jesus pediu para que eles levassem para o mestre-sala experimentar. O mestre-sala, hoje em dia, nós chamamos de cerimonialista. Então, ele é responsável por toda a organização da festa e também pelos alimentos. Ele experimentava o alimento se preparava a festa e ele experimentava tudo para ver se estava de acordo, para receber bem os convidados que vinham de longe. Quando ele experimentou o vinho, ele disse aos seus serventes: por que vocês serviram o melhor vinho agora? Normalmente se serve o melhor vinho primeiro, né? E conforme vai indo, se serve o vinho inferior. Porém, por que vocês serviram somente agora o melhor vinho? Foi quando eles explicaram o que havia acontecido, né? Que o vinho tinha se acabado e que Jesus realizou o milagre. Então, a glória de Deus foi manifesta, o nome do Senhor foi exaltado, os discípulos creram realmente que Jesus era o Filho de Deus, que havia de vir à Terra para salvar a humanidade, tá? Então, crianças, quando nós estivermos passando por uma dificuldade ou necessidade de algo, podemos crer que Jesus é a solução para qualquer problema.
mesmo nessa situação que nós estamos vivendo no dia de hoje, com essa pandemia, com essa crise toda, pessoas perdendo seus empregos, né? Porque não tem condições também de pagar um funcionário se ele não pode trabalhar. Então, o que nós devemos fazer, crianças? Nós precisamos dobrar o joelho e orar. Orar a Deus para que Deus entre com providência na nossa vida, no problema que nós estivermos passando. Nós podemos também, nós podemos também orar e interceder pelas pessoas que estão perdendo seus empregos. Nós podemos orar pelo papai, pela mamãe, interceder a eles. Não é verdade? Porque quando nós intercedemos ao próximo, Jesus também olha para nós, vê as nossas necessidades e supre as nossas necessidades também. A partir do momento que nós oramos ao próximo, nós também estamos, Deus também vem abençoar a nossa vida, porque Deus conhece o nosso coração. Então, quando nós intercedemos por uma pessoa que está precisando de algo, Deus também nos recompensa pela bondade do nosso coração, tá bom? Então, o que nós aprendemos com essa lição? Primeiro, começando lá do casamento, né? Que o casamento é uma instituição divina, porque Jesus estava em um casamento, né? Também, o que nós podemos aprender? Que Deus, ele se preocupa com os pobres, tá? Jesus nasceu numa manjedoura, ele era de uma família pobre. Então, naquele casamento, imagine os noivos, o trauma que esses noivos iriam carregar se não houvesse um milagre de Jesus. Meu Deus, a nossa festa acabou porque nós não tivemos condições de comprar o vinho suficiente, de comprar o alimento suficiente. Mas Deus, Jesus, que realiza o milagre, Jesus que é o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos salvar, né? Para levar todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades, suprir todas as nossas necessidades. Só basta o quê? Basta nós confiarmos em Deus, que Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas súplicas, tá bom? E também o que nos ensina a interceder, como eu disse agora há pouco. Quando Maria disse a Jesus, eles não têm vinho, ela estava fazendo o quê? Ela estava intercedendo pelos noivos, né? Então ela estava orando, ela pediu a Jesus porque ela sabia que Jesus ia realizar o milagre, que ela sabia que Jesus tinha o poder para realizar o milagre, né? Então, que nós possamos aprender que nós também, quando nós podemos interceder pelas pessoas que mais necessitam, tá bom? E que outra lição que nós podemos tirar, né? Outro aprendizado que nós podemos tirar dessa lição. Jesus, ele pode transformar pessoas. Jesus pode transformar vidas, né? Assim como ele transformou água em vinho. Às vezes uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor ou que não conhece a palavra do Senhor, se nós orarmos por ela, mesmo ela estando agindo mal, fora da vontade de Deus, nós oramos por elas, e Deus pode transformar a vida delas, né? Deus pode transformar elas e elas podem se tornar filhos de Deus, assim como nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós deixamos de fazer o que não está do agrado de Deus, o que não está escrito na palavra de Deus, nós deixamos de fazer e passamos a servir a Deus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E o único intercessor de nossas vidas é Deus, é Jesus, tá bom? E também aprendemos mais uma coisa muito importante, essencial, o que realmente significa o milagre. O milagre, ele não pode ser resolvido de maneira humana, mas necessita da intervenção divina.
tudo aquele que nós não podemos resolver, Jesus pode resolver. Por quê? Porque Jesus, Deus, Ele é poderoso para solucionar todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós não podemos, não está ao nosso alcance das nossas mãos fazer, Jesus pode. Jesus pode salvar vidas, transformar vidas. Jesus pode curar todo o mal deste mundo, essa pandemia. Jesus tem poder para curar. Só basta nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos a Deus e buscar a sua misericórdia. Amém, crianças? Então vamos orar a Deus, vamos confiar que Jesus pode trazer toda a libertação do mal, que Jesus pode transformar. Aqui eu quero mostrar para vocês a última parte, do mestre Sala experimentando vinho. Olha a alegria dos noivos, né? Olha, Jesus, ele transformou, solucionou o nosso problema. Que bom que nós não vamos ficar envergonhados diante dos nossos convidados. Olha a alegria dos noivos, não é verdade? E que nós podemos acreditar, confiar em Deus. A nossa confiança esteja somente em Deus, em Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Então, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, que nós venhamos agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia, por Jesus ter morrido na cruz para nos salvar, né? Que Jesus, ele não precisava ter morrido na cruz para ter sofrido. Ele poderia ter enviado seus anjos, né? Para tirar ele daquele lugar, daquele sofrimento. Porque quando Jesus morreu, ele sofreu as dores de um homem. Mesmo sendo Jesus, naquele momento ele estava sofrendo como um homem. E ele estava sofrendo as dores na pele como um homem. Mas ele quis morrer para redimir a humanidade do pecado, da perdição, porque o inimigo das nossas almas, ele já está julgado. E ele não queria que Jesus fosse para a cruz, porque ele sabia que Jesus iria ressuscitar. Entendeu? Então Jesus, ele morreu na cruz para que o evangelho dele chegasse a toda a humanidade e que todos nós fôssemos salvos. Amém? Então, quando nós tivermos uma dificuldade, vamos orar a Deus. E também vamos lembrar de agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos feito, pelo ar que respiramos, pelo nosso fôlego de vida, pelo pão de cada dia. Vamos interceder pelas crianças que estão no orfanato, que não têm um papai e uma mamãe para abraçar todos os dias. Vamos orar pelas aquelas crianças que estão na rua, com fome, com frio. Vamos orar a Deus pelos idosos que são nos orfanatos, muitas vezes esquecidos pelo papai, pelos filhos, né? Que muitas vezes esquece, coloca o papai lá, ele está sendo cuidado pelos, né, o que trabalham nesses lugares, mas muitas vezes eles querem só um abraço do filho, né? Então vamos orar pelos nossos idosos também, né? Vamos orar também para aqueles que estão em presídios. Ah, mas eles fizeram coisas erradas, sim. Só que o inimigo, muitas vezes, eles lançam armadilhas para que as pessoas caiam e não recebam a salvação. Então, nós também devemos, sim, olhar para todos os que estão em um presídio, orar para os nossos irmãos que trabalham em um presídio, né? Para que eles possam ser canal do Senhor naquele lugar. Não é verdade? E que muitas almas sejam salvas pelo amor de Deus. Amém? Vamos ser intercessores. Tá bom, criança? Então, eu já quero me despedir de vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a cada criança que abriu o seu lar para que a palavra de Deus entrasse
Deus abençoe a cada um e que vocês possam estar sempre acompanhando a nossa aula, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aulinha, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus, crianças. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe.